Boa tarde, gente! Mais uma live da série Steps Empreendedorismo. Vamos aguardar uns minutinhos o pessoal chegando para a gente poder falar com o pessoal. Muito bem-vinda quem já entrou. Bem-vindo a todos. Vamos aguardar mais uns minutinhos para dar um alô pro pessoal, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá todo mundo aí. Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Vamos dar mais uns minutinhos de música e a gente vai daqui a pouquinho já começar a falar um pouquinho da série, tá? Boa tarde, Mel, Marcos, Kátia, Paty. Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Vamos esperar mais uns minutinhos, mais um pouquinho, daqui a pouco estamos aí. Boa tarde, Marcos. Eita, o que eu fiz aqui? Pronto. Mais um pouquinho, daqui a pouco já vou baixar um pouquinho o som. Deixa eu pegar aqui para baixar e falar um pouco do step do empreendedorismo. Enquanto o pessoal está entrando, para vocês entenderem um pouquinho o que é. Vamos lá, gente. A série Step do Empreendedorismo eu comecei a fazer bem nessa época de quarentena, porque eu senti essa necessidade de alguns clientes e algumas pessoas que têm me procurado justamente perguntando como fazia para tentar vender, fazer alguma coisa. E daí, uma das formas que eu falei para as pessoas para não sumirem do seu público-alvo. E como você pode não sumir do seu público-alvo? Aparecendo nesse momento pelas redes sociais, pelos modos online. Por isso que muitas das lives que eu tenho feito são com especialistas da área digital para poder até auxiliar vocês, tá? Mas também começaram a vir outras demandas de outras áreas e por isso que também está vindo outros assuntos como o de hoje que nós vamos trazer a Patrícia, tá bom? Então a todos muito bem-vindos, gente. E daí agora eu vou chamar a Patrícia para vocês poderem, enquanto eu chamo a Gomes. Ela trabalhou muito tempo na área corporativa, né? Bastante tempo na área de RH, e hoje ela é desenvolvedora de líderes e especialista em neurociência. Bem-vinda, Patrícia. Oi, Reni, obrigada, muito obrigada, um prazer falar com você, obrigada pela oportunidade. Imagina, gente, imagina. Bem-vinda, gente. Patrícia, você está aqui hoje, muita gente quer saber um pouquinho de neurociência, então dá uma pinceladinha, o que é neurociência, só para a gente poder deixar todo mundo, né, no mesmo... A mesma página. Dá Tá, pra gente. deixa eu me apresentar rapidinho então, Reni. Eu sou a Patrícia Gomes, eu venho do mundo corporativo, onde eu atuei aí por mais de 15 anos, e hoje eu digo que eu saí do mundo corporativo, mas ele não saiu de mim, né? Porque, na verdade, agora eu atendo o mundo corporativo, fazendo um trabalho na linha de desenvolvimento humano e na construção de liderança. Sendo que nos últimos, a maior parte da minha carreira, eu trabalhei em consultoria estratégica multinacional, e nos últimos 10 anos eu sou focada em desenvolvimento de carreira e cultura e desenvolvimento de cultura organizacional. Então, a neurociência, ela surgiu na minha vida e ela vem hoje, né, muito ao encontro da necessidade que as pessoas estão vendo com o novo, eu diria, né, porque todo mundo aí foi pego de surpresa por uma crise que ninguém imaginava que um dia pudesse existir. Eu acho que nem nos nossos sonhos, os nossos maiores pesadelos, né, a gente imaginou que a gente viveria uma crise dessa. E a neurociência, ela vem exatamente para mostrar para as pessoas como é o funcionamento do cérebro. E que ele tem, Reni, um status quo, que se você permitir, é assim que ele vai funcionar, porque é o modus operandi dele, né? Então, a neurociência, ela vem mostrar que nenhum cérebro é igual ao outro, então, não necessariamente tudo que é bom para mim vai ser bom para você, né? E ela traz aí uma série de mecanismos para a gente refletir
e para a gente perceber como a gente pode trabalhar melhor os nossos resultados, como nós podemos ser mais efetivos e como podemos também agregar muito mais valor dentro do mundo corporativo e dentro do funcionamento do cérebro, usando ele a nosso favor, né? E não contra a gente. Quando a gente começa a conhecer melhor como o nosso cérebro funciona, a tendência é que a gente consiga trabalhar melhor no nosso meio de trabalho, seja ele corporativo, empresarial, que seja, né? Então é um pouquinho... Isso, não é fácil, não é né, fácil. Reni? Porque como o seu cérebro funciona e isso também ajuda o teu autoconhecimento, né? Perfeito, é isso mesmo, porque muita gente também confunde, né, você ser o autoajuda com autoconhecimento. Gente, neurociência não tem nada a ver com autoajuda, tá? É só um conhecimento melhor de como seu cérebro funciona para você trabalhar em você mesma quais são os pontos que vão ser um diferencial na sua vida, seja ela profissional, seja ela pessoal, né? Tanto que no final do ano o LinkedIn até fez não sei se todo mundo que está aqui viu, mas o LinkedIn fez um post quais seriam os temas mais abordados em 2020. Só que eu acho que eles não tinham, eles colocaram, a neurociência estava lá, mas eu acho que eles não tinham nem ideia de como ela viria a ser ponta, né, nisso tudo. E mudasse até um pouco de patamar, porque hoje realmente as pessoas têm buscado entender por que fazem o que fazem, da forma que fazem e como podem fazer diferente. E aí que a gente entra no conhecimento de entender como o nosso cérebro funciona. Legal. E daí, assim, me dá uma pincelada aí pro pessoal, né? Nesse momento, todo mundo em casa, isolamento, como que a neurociência pode contribuir para a gente? Então, o primeiro momento é assim, a gente precisa entender que o cérebro, ele foi criado, ele foi desenvolvido realmente para garantir a nossa sobrevivência. Eu gosto muito de fazer, de levar as pessoas até para o começo da pandemia, né, Reni, para a gente fazer essa reflexão aí todos juntos, porque no começo da pandemia, o que aconteceu? Primeiro as pessoas achavam que não era nada, né? Era uma coisinha, não, é uma gripe. Muita gente pensou assim, e não tem nada de errado nisso, tá, gente? E depois as pessoas começaram a ficar apavoradas. Porque aí começou a se falar muito, não se ouvia mais falar em outra coisa, e aí as pessoas se perderam. Ou seja, deixaram que o nosso cérebro, deixa eu até, né, dando essa pincelada, entrando na demonstração que eu gosto muito de fazer, porque ela é simples e ela ajuda a gente com a gente mesmo, e eu brinco até com os nossos filhos, né, as executivas que estão aqui, as mulheres que estão aqui, podem usar, porque isso é muito bacana, de trazer para eles a consciência do quanto o cérebro realmente é importante e faz uma diferença na nossa vida. Então imagine você que a nossa mão é o cérebro, tá? Isso daqui foi um modelo desenvolvido pelo psiquiatra Daniel Siegel, tá? Que fala sobre isso, ele é doutor na Universidade de UCLA e eu acho fantástico. Imagine que isso aqui é o cérebro. Aqui a gente tem o nosso dedão, né? Ele é o nosso córtex pré-frontal, ou seja, é ele que é responsável pela toda a nossa inteligência cognitiva, nossas análises. Já o restante aqui da nossa mão, olha, é conhecido como sistema límbico, que nada mais é do que o sistema responsável pelas nossas emoções. Então, quando a gente entrou em quarentena e a gente viu muita gente desesperada, o que aconteceu? As pessoas deixaram que o cérebro fizesse isso, ó. Ou seja, quando a gente não nos conhece de uma maneira significativa para gerenciar as nossas emoções e não controlar, eu gosto do termo, eu posso explicar mais disso depois, a gente bloqueia toda e qualquer análise que a gente possa fazer. Então, quando a gente está neste momento, né, de crise, que a gente está em casa, a gente tem que tentar focar, claro, gente, eu não vou dar receita de bolo para ninguém, nem pílula mágica, mas a gente entendendo como esse processo funciona, a gente tem que começar a fazer isso aqui, ó. E como é que a gente faz isso? Eu acho que procurando outras fontes de informação.
Eu acho que isso começou a acontecer, acho que foi com quase todo mundo, né? Escutei esses dias até uma live do pessoal falando que nos primeiros dias o pessoal meio que ficou paralisado, né? Assim, congelado, né? O que você falou, fechou total. E daí, Exato. então, teve um tempo para começar a abrir, né? Teve gente que foi mais rápida, logo na primeira semana, tem gente que foi na segunda, na terceira, tem gente que está assim na semana, e tudo bem. Mas é o que você falou, uma hora você tem que começar a abrir, né? E você trouxe uma coisa muito interessante, Reni, que é assim, algumas pessoas ficaram paralisadas, né? O que que acontece? Dentro do nosso cérebro tem um sistema chamado que é sistema organizador. Então, tudo e qualquer decisão que qualquer um de nós possamos tomar, o cérebro vai ter sempre duas únicas alternativas. Ou ele entende isso como uma ameaça, e aí o que que ele faz? Ele se esconde, ele foge ou ele ataca. É. Todas as vezes que o cérebro sente isso. Então, neste momento, o que que as pessoas fizeram? Elas começaram a se esconder, muitas começaram a atacar, porque não sabem lidar com aquele sentimento que está acontecendo, né? Uhum. E o outro lado é o foco da recompensa, que é quando a gente entende que a gente precisa sair do problema, de que forma? Olhando para possíveis soluções. E o que hoje todo mundo começou a falar, que as pessoas não falavam lá no começo? Quais são os pontos importantes e diferenciais que essa crise pode nos proporcionar? Uhum. O Porque que a aí gente você pode... começa a olhar, exato, você começa a olhar por outra perspectiva, você começa a olhar por outro ângulo. Existe, a crise está aí, a gente tem que tomar algumas medidas realmente importantes de saúde, de economia, temos que estar todos atentos, não podemos ignorar a crise, mas a gente não pode ficar envolvido no problema, a gente tem que olhar para a solução. E aí, quando a gente faz isso, as coisas começam a ficar mais claras e aí a gente começa a andar de novo, né? Mesmo com dificuldade, né? Isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, mas quando a gente muda essa visão, você já começa a perceber que você pode ter outros caminhos que realmente vão ser mais assertivos. Legal, Paty. Só para quem está entrando agora, igual a Gladys colocou, essa live vai ficar 24 horas gravada no próprio Instagram. E também eu vou tentar gravar para deixar para mais tempo, para vocês poderem olhar, tá, gente? Então fica sossegado, vai acompanhando a live, que a gente vai falando e depois vocês revêem, tá bom? É bem legal isso. Se você. Espera só um pouquinho, deixa eu ver. Tem uma perguntinha aqui. Se Claro. você puder comentar sobre pessoas que têm o síndrome do pânico e estão presas em casa. Você consegue falar alguma coisa? Então, interessante. Podemos falar. É até interessante cadê aqui quem que perguntou? A Mauri, né? Querido meu, um querido amigo meu, engenheiro. É, que bom, tomara que eu possa ajudá-lo. A Depois eu Mauri, o que eu vejo assim, perfeita, viu, Mauri? exato. O que a gente pode dizer assim, na verdade, o que que a síndrome do pânico nos faz, né? A não querer sair, a não querer se movimentar. Você tem medo de passar em pontes, você tem medo de sair e sofrer acidentes, você tem medo de pegar um elevador. O que de fato é para ele, até era interessante para a gente entender, né? O que de fato para ele ficar em casa, porque a pessoa quando ela tem síndrome do pânico, ficar em casa é o ambiente mais confortável para ela, porque ela evita os desafios, né? Ela evita encarar aquilo que para ela, na verdade, é tenebroso, pode ocasionar morte ou qualquer coisa do gênero. Então, se a gente pode até falar mais depois disso, a Maurício, se você quiser, até com os mecanismos da neurociência, mas a síndrome do pânico, ela tem aí toda uma explicação psicológica, né? Toda uma explicação mais psiquiatra para explicar como é que ela se desenvolve, quais são os pontos dela também. E como que a gente pode também trabalhar, né? Uma das coisas que Exatamente. eu falo é a gente procurar, não sei se pode usar essa palavra, mas distrações, né? Que eu falo. Por exemplo, se a pessoa tem esse, né, medo de falar com as pessoas, fobias, alguma coisa assim,
é procurar algumas válvulas de escape nesse momento. Então, o que a pessoa mais gosta? Ah, ela gosta, sei lá, de chocolate. Tá, mas dá para comer toda hora chocolate que a pessoa vai ficar desse tamanho. Mas começar a fazer coisas relacionadas ao chocolate, entendeu? A pessoa começar a ter o prazer de fazer algumas coisas para ela se distrair desse pânico, né? Eu acho que a principal Exato. coisa que a gente tem que pensar, como a pessoa, mesmo que não tenha síndrome do pânico, né? Agora estão perguntando casos de toque também. A mesma coisa, a pessoa, ela, na verdade, você vai poder falar melhor que eu, né, Paty? Mas o cérebro da pessoa, ela está concentrada naquele ponto, então você tem que desconcentrar naquele ponto. Como você desconcentra? Dá o que você falou, uma recompensa, né? Lá no começo você falou sobre recompensa. Dá recompensa. Trabalhe em alguma coisa que essa pessoa mais gosta. Então a pessoa desconecta daquele problema para ir para a recompensa, né? Eu sempre penso Isso. desse ponto, quando eu converso com meus clientes e tudo mais, eu não chego a entrar nesse nível, né, de neurociência, mas eu falo algumas formas de eles também pensar, ter esse lado psicológico muito ativado. Porque senão, gente, não adianta, o empresário a gente tem tantos desafios, né? Nessa época temos muito mais, mas sem ser nessa época, temos tantos desafios, se a gente não trabalhar nosso psicológico, tem uma áreazinha que fica desequilibrada, né? Por isso que eu falei É, pena, né? é isso mesmo, Reni. Ele até colocou aqui que a sobrinha dele que tem, ela tá se sentindo bem. É isso mesmo, porque a síndrome do pânico, você tem medo de tomar atitudes, você tem medo de encarar o desconhecido. Se ela tá em casa, ela tá num ambiente de conforto. Então, É, isso para ela, realmente, ela vai ficar bem mesmo, porque ela não tá sendo desafiada em nada. O mundo tá perfeito para ela, né? exatamente. O Max está falando que vimos que várias pessoas tiveram reações agressivas no começo da pandemia, é verdade. Brigando no supermercado, como pode controlar esse impulso de maneira a evitar o efeito manada? Ótima pergunta, Max, muito bacana. Até uma das coisas que eu tenho falado bastante aí nas lives que eu tenho feito, que eu tenho participado, eu presenciei, né? Eu presenciei duas mulheres brigando no supermercado logo no começo por causa de papel higiênico. E aí eu até, quem me conhece, eu até brinquei um pouco com a situação, apesar de ser triste, mas porque eu disse assim, gente, se a gente vai ficar em casa, o que a gente menos precisa é papel higiênico. Vamos combinar que dá para tomar banho toda hora, né? Mas o que acontece? O efeito manada. A gente tem uma pesquisa, Marcos, que mostra que 76% da população mundial está no piloto automático. Ou seja, você acorda, você vai trabalhar, você faz as coisas e você fala, nossa, o dia passou que eu nem vi. Isso é efeito manada. Quando você sai disso? Quando você começa a trabalhar o seu autoconhecimento. Quando você busca realmente encontrar, e que muitas pessoas estão fazendo agora, porque dentro de casa eu vi muita gente também que ficou desesperada porque falou, e agora, como que eu vou continuar? É como se tivesse como se a pessoa fizesse sempre na vida dela uma construção de algo que não fosse ela. Então aquilo vai tomando proporções e vai indo no dia a dia dela. A hora que ela se recolhe e entra para dentro, ela não consegue gerir isso. Então, para a gente começar a gerir isso, a gente tem que trabalhar o nosso consciente. É difícil, gente, porque exige realmente muita dedicação, muita vontade, né? Porque não sai só coisas boas dali. E as pessoas têm um pouco medo das coisas difíceis, né? De lidar. Mas a gente... Exato, exato. Sair do piloto automático, se observar, olhar realmente, fazer reflexões pertinentes com o que está acontecendo, né? A gente começa a nos entender e a gente começa a sair do efeito manada. A gente começa a lidar com isso de forma diferente, né? Porque a gente... E o que você falou, Reni, até, né? De você estimular... o que acontece? É praticamente impossível a gente construir a gente destruir um hábito. Olha que interessante. O que a gente tem que fazer é construir hábitos novos que sejam mais fortes do que aquele hábito. E isso, gente, a gente vê em tudo. A gente vê quando, por exemplo, a gente entra na parte de atividade física.
quantas vezes a gente começa uma atividade física e a gente desiste? Quantas vezes? Academia toda. Exato, exato. Então, quando você começa a focar na recompensa, você começa a se entender melhor e você começa a construir novos caminhos que fazem sentido para você. Então, se você entrar na academia, a verdade é que assim, você entrar na academia porque você fala assim, eu só quero ser magra, você vai desistir. Em 2 semanas você vai desistir. Qual o real propósito daquilo? Qual o real propósito em ser magra? O que você quer atrás disso, além disso? É uma saúde melhor? Você quer estar mais disposta ou disposto para brincar com os filhos? O que de fato você quer? Porque aí você começa a trabalhar na recompensa e você começa a construir novos hábitos que vão permitir que isso tudo seja sustentável. E quando você traz isso no mundo corporativo, no mundo empresarial, muito profissional, né? A neurociência, muita gente às vezes não percebe que está usando, né? Ou muita gente não usa também, infelizmente. Mas é assim, que dica você pode dar para as pessoas perceberem, sabe, no dia a dia elas estão usando, ou como elas podem aprimorar isso no dia a dia delas? Eu acho muito interessante, tem um exercício que eu gosto bastante de realizar, que ele é muito simples e serve tanto para quando a gente faz trabalho de equipe, como a gente faz algo sozinho, né? É você prestar atenção de fato no seu dia. E como você consegue fazer isso? Anotando. Ah, mas eu vou ficar o dia inteiro anotando? Gente, pegou alguma coisa que você fala, nossa, o que eu tô fazendo? Anote. A gente tem o celular na mão o dia inteiro, não tem? A gente não fica, quando a gente está, né, dentro do ambiente corporativo, a gente anote, preste atenção. Porque quando você começa a se observar, você começa a perceber, poxa, isso daí não é legal. Nossa, por que eu estou fazendo isso? Porque o que acontece? A gente entra no que a gente chama de vieses inconscientes, Renê. O que são os vieses inconscientes? Nada mais são do que os mecanismos que o cérebro fazem para formação e organização cerebral. E eles são baseados na nossa... Não é? Para economizar a energia do cérebro, ela começa a fazer meio automático, não é? Na verdade, o que acontece? A gente sempre falou muito dessa energia, né? Que o cérebro quer poupar a gente. Para quê? Para que no momento de catástrofe a gente tenha energia ali de sobra. Para fugir, né? Lutar. Exato, exato. Então a gente vai procurar sempre fugir disso, né? E quando você se observa, não tem como você fugir, a menos que você esteja fazendo algo de brincadeira com você mesmo. Então, assim, você quer realmente sair do efeito manada e ser uma pessoa e um profissional diferenciado, porque você se conhece e você amplia o seu nível de consciência, ou você quer se manter? E isso dá trabalho. Então, é lógico que se você parar para anotar, isso vai dar trabalho, né? Exatamente o que eu estava falando, os vieses. Os vieses são as coisas mais difíceis da gente perceber. Por quê? Porque eles são inconscientes. Imagina você que o cérebro humano ele tem 11 milhões de bits de informação por minuto. E nós só conseguimos absorver dessas informações de 5 a 10%. O resto tudo é inconsciente. Eu costumo brincar, dá até medo o que o nosso inconsciente sabe, né? Dá para ter até medo. Mas é verdade. Então, e os vieses inconscientes, por exemplo, um exemplo aqui para citar para vocês, é o de afinidade, né? Quem que você procura? Você fala, nossa, eu senti tanta afinidade com aquela pessoa. Por quê? Porque provavelmente ela gosta das mesmas coisas que você, ela teve um background muito parecido com o seu. A gente busca afinidades nas pessoas com quem nós mais nos identificamos. E isso é um viés, porque aí o que você começa a fazer? Por que a gente fala tanto hoje de inclusão cultural? De diversidade? Para quebrar isso. Para quebrar esses vieses. Porque a gente não sabe nem por que a gente sai falando que não gosta. Ai, aquela pessoa é tão estranha. Você conversou 15 minutos com a pessoa, você já sai de lá com uma lista de julgamento imensa, né?
Então, enfim, o viés é muito difícil a gente perceber. Então, a gente tem que estar atento. E para estar atento, a gente tem que ter trabalho. E para ter trabalho, a gente tem que querer, né? Com certeza. Gente, para quem está entrando, bem-vindos. Essa live vai ficar gravada por 24 horas no Instagram. Depois eu vou gravar também, eu mando o link dessa live. Para quem quiser também escutar outros assuntos, por favor, põe aí no meu direct, manda uma mensagem para mim no privado, que eu vou procurar um especialista, como hoje eu achei a, a Paty para vir aqui falar um pouco. Então, acho que todos os assuntos são bem corporativos, né, no mundo profissional. Para quem também quiser, quando acabar a live, manda seu e-mail para mim no privado. Não deixa aqui não, mas manda no privado. Eu e a Paty, nós fizemos os steps. São 5 passos para você refletir um pouquinho depois da live, como você pode trabalhar um pouquinho mais a neurociência no seu dia a dia, tá? Então tá bem legal, vale a pena. Manda o teu e-mail que depois a gente manda para vocês, tá bom? Mas, Paty, me fala um pouquinho mais. E como que você acredita que essa neurociência vai ser nesse novo futuro do trabalho, né? O que você acha? Eu falo que é uma futurologia, né? Porque ninguém sabe realmente como a gente vai sair disso. A gente só sabe que a gente vai sair diferente. Bom, é a única certeza que todos nós temos. Mas Perfeito. o que você falaria assim? O que você acha que vai acontecer nesse novo jeito de trabalho novo, esse novo futuro do trabalho? Eu acredito, assim, a gente já vem um tempo falando, algumas empresas, inclusive, vem falando muito disso, vem se mostrando engajadas em como você cria, como você tem um líder colaborativo e participativo, como você cria a experiência do colaborador, que seja de uma forma efetiva, como você trabalha mais essa parte colaborativa, e eu acho que melhor experiência do que a gente está vivenciando é impossível, né? Como é que você alinha as questões de avanço de tecnologia com o desenvolvimento humano? Né? Então, eu vejo muito assim, Reni, que a gente, por exemplo, a liderança de hoje, que sempre foi muito centralizadora, que sempre foi aquela velha história de obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. As pessoas, nesse momento, já estão desesperadas. Esses líderes já estão desesperados. Porque imagine para uma pessoa centralizadora ter os seus colaboradores todos trabalhando em casa. Só que... Exato. Só que o que a neurociência diz pra gente? O que funciona? Qual que é, entre tudo isso, entre vieses inconscientes, gatilhos mentais, o que na verdade faz a diferença, né? O que move as pessoas? Porque algumas são tão motivadas e outras não. Isso chama conexão. Né? A neurociência diz que quando você tem conexão com as pessoas, você consegue desafiá-las de forma motivadora, efetiva e afetiva, sem deixar de ser afetivo. Porque a conexão, ela se cria a partir do momento que existe afetividade. E o resultado efetivo vem disso. Então, mas eu acho a gente precisa... não teria também o autoconhecimento e a autoconfiança, acima de tudo? Porque as pessoas então, você estão confiantes, autoconfiantes, estão seguras, realmente talvez a tendência seja mais centralizadora, né? Ou ter um pouquinho mais de receio dessa conexão que você está falando. Então, mas você sabe que eu vejo, assim, líderes fantásticos. Por exemplo, ontem eu fiz uma live sobre liderança feminina, ontem à noite, com uma pessoa super querida que trabalhou comigo há muitos anos atrás, e o tema era liderança, né? E ela é uma líder, assim, incrível, porque ela tem muita confiança, mas ela sabe dar autonomia. E é isso, por isso que quando a gente tem conexão, não importa, na verdade, o que a autonomia que você vai dar, porque você tem conexão. Você imagina, vamos pegar assim, Reni, vamos pegar, na sua vida profissional aí, sei que hoje você é empreendedora, mas você já teve chefe.
né? Quais são os relacionamentos que realmente funcionam? Quando que o colaborador entrega da forma como ele entrega? Pode perceber, é quando existe conexão, é quando existe autonomia, porque a partir do momento que eu tenho conexão e você me dá autonomia, você diz assim, eu vou mover esse mundo, mas eu entrego isso, nem que eu tenha que, sabe, fazer o que for. Por quê? Porque existe a conexão. Isso é conexão. Isso traz esse sentimento de desafio. E aí, você não precisa, você tendo a sua autoconfiança, ela faz parte disso. Ela permite que você delegue. Ela permite que você vá além. Porque você confia, mas você confia em quem está com você e você conecta quem está com você. Então, o interesse genuíno, sabe, você se interessar de verdade pelas pessoas e não só fazer de conta. A pessoa sente isso. Como é que você se sente parte de uma empresa, por exemplo? Como? Quando você se sente parte dela. Quando você faz quando você acredita que independente do que você faz, você agrega valor. Exatamente. Porque isso está criado numa conexão. E o cérebro entende isso muito bem. E as conexões passam pelas nossas emoções. Então, até quem não gosta de falar de emoção, gente, já foi comprovado. Nós agimos 99% do nosso tempo sob emoção. Então, até se você vai tomar um café ou não, ou se você vai pagar uma conta em dinheiro ou no cartão, tem emoção envolvida. Então, sabe aquela história de, o líder, aquele cara ou aquela mulher, não tinha nada de emoção, não era nada, sabe, empático. Não é. É verdade. Você entendeu? Num dos meus estudos, né, que eu estudei, eles falavam sempre que quando tem algum assunto que envolve razão e emoção, a emoção sempre vai ganhar. Esquece. Por isso que é tão importante você se conhecer. Por isso que é importante se autoconhecer. O Marcos, por isso é conselho. O Paty, ele está falando que ele viu essa semana uma palestra no IBM sobre neurologia aplicada à inteligência artificial, e a conclusão foi que o desenvolvimento das plataformas estão sendo enormemente impactadas pelos vieses. Se você concorda. Sem dúvida. Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Imagina quem aqui pode dizer para mim que nunca falou assim, não teve, por exemplo, uma crença. Vamos entrar nas crenças, porque as crenças deixam os vieses muito claros, né? Antigamente, né? Vamos lá, um pouquinho de anos atrás, uns 20 anos atrás, digamos assim, pra gente não parecer tão velha, né, Reni? Mas brincadeiras à parte. Mas vamos pensar assim, 20 anos atrás, quem nunca ouviu aquela frase assim, mulher no volante, perigo constante? Você podia nunca ter visto uma mulher dirigir, mas você acreditava nisso piamente. Isso é um viés, porque ele vem de onde? E como eu falei aqui, os vieses inconscientes, eles são construídos com 11 milhões de bits por minuto. Então, isso vem não só do ambiente que a gente vive, não só da educação que a gente tem, mas, gente, vem até dos nossos ancestrais. Então, isso está gravado na gente, né? E quantas coisas a gente se pega e fala assim, nossa, comigo, eu já fiz isso muitas vezes, de falar assim, como é que eu achava isso até ontem? Que absurdo! Por quê? Porque a gente evita, porque dá menos trabalho, seguir esse inconsciente, onde eu atuo menos possível na minha consciência, e eu sigo a vida. É muito mais prático, é muito mais fácil. Exatamente. Porque algumas pessoas têm dificuldade de lidar com o desconhecido. Como que a gente pode ajudar quem tem dificuldade de lidar com o desconhecido? O desconhecido, o que acontece, gente? Lembra que eu falei no começo? O cérebro, ele foi criado para garantir a nossa sobrevivência, tá? Então, imagina, tudo aquilo que é desconhecido para ele é perigoso. Tudo. Então, como é que você ajuda? Por exemplo, vou usar o exemplo também da nossa pandemia, da nossa crise.
Teve gente que no começo não queria nem sair na rua, não queria fazer absolutamente nada. Eu acho que até existe ainda gente assim. É isso que vai salvar a pessoa? Não. É a forma, como é que, quando ela for sair, como ela tem que sair? O que de fato ela tem que fazer? Então, quando você traz, por exemplo, você traz informações precisas, então vamos olhar o que realmente, como é que tá lá na China, onde tudo isso começou? Né? Há um mês atrás, eu até dividi numa live também para as pessoas o quanto já tinham 42 lojas da Apple já estavam voltando a trabalhar. Então, quando você consegue buscar informações de fontes confiáveis e que você começa a pensar, bom, então, peraí, se eu tiver que sair, eu vou pôr máscara, eu vou lavar, eu vou usar o meu álcool gel, vou estar com álcool gel junto, eu vou... Quais são os cuidados que eu preciso ter? Como é que está acontecendo lá? De fato, você olhar o que traz realmente tranquilidade para a gente, mas que é verdade. Não você ficar pegado somente, né, nas notícias de morte, nas notícias... Não. Busca fatos. Busca realmente o que está acontecendo e que você possa pensar, usar o seu córtex pré-frontal para analisar. Né? Poder que os dois trabalhem juntos, o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Porque aí você tem, trabalhando em conjunto, as emoções e a sua racionalidade também. Eu acho que também uma coisa assim, para quem tem dificuldade de trabalhar com desconhecido, é o que você falou. É mostrar, sei lá, uma pessoa que essa pessoa confia, falar o que tem que fazer para sair de casa, por exemplo. Né? Exato, exato. O que essa pessoa falar, provavelmente essa pessoa vai conseguir enfrentar melhor esse desconhecido dela. Agora, se ela não tiver essas pessoas, ou pode ser pessoas que ela não conhece, né? Às vezes você, sei lá, confia muito no fulano que sempre fala uma coisa que tem a ver com você. Pega algumas informações desse fulano e traz para essa pessoa. Ela começa a criar é o primeiro degrauzinho para ela começar a querer conhecer um pouquinho mais daquilo, né? Eu acho que essas Exatamente. pessoas, a gente tem que ir degrauzinho por degrauzinho. Então você tem que pegar de novo, emoção. Aonde que ela se conecta mais com essa pessoa? Aonde que o que ela gosta mais de fazer, né? Senão a gente fica realmente perdido aqui, né? A Elô está perguntando se resiste aos lanchinhos extra em casa, quando tem os quilinhos a mais, né? Ela está brincando aqui, mas é bem aquela coisa também, né? De você tentar satisfazer o teu, sei lá, o teu pânico de ficar em casa nesse momento. Foco. Na comida. Né? É o foco, né? Isso. Exato, é o foco. Gente, toda mudança, principalmente externa, ela causa uma série de coisas novas, de novas reflexões pra gente, né? Toda mudança que vem de fora assusta. Então, assim, é óbvio, né? Como resistir esses lanchinhos? É mais fácil. Qual que é o seu objetivo? Você quer resistir por quê? Né? Então, que tipo de lanchinho você faz? Mas se você quer manter, sei lá, manter uma dieta, como você pode substituir? Lembra que eu até falei, não adianta você querer cortar um hábito. Você tem que construir novos hábitos que sejam mais efetivos, que façam mais sentido para você. Olha a gente voltando aí para conexão. Isso é conexão, é o que faz sentido para você. Né? Então, o que faz sentido? Se você quer trabalhar no longo prazo, que tipo de lanchinho você pode fazer? Né? Se você quer manter, por exemplo, né, tantos quilos, o que você pode substituir? E quando a gente pensa na recompensa, se eu fizer isso, se eu trocar esse lanchinho X pelo lanchinho Y, eu vou conseguir em 2 meses manter o meu peso? Vou. Pô, essa é a recompensa. Então é isso que eu quero. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou criar um hábito novo para que ele seja mais forte do que aquele que está me perturbando aqui neste momento. Eu acho que a dica de ouro é essa, né, Paty? Você ir lá para ver qual que realmente é o teu objetivo, transformar isso numa emoção mais tentadora, vamos falar, né, mais agradável,
e substituir por essa que você acha que não está tão boa nesse momento, né? Então, qual Exato. o objetivo? É realmente só ficar magra, continuar com o mesmo peso? Ou teu objetivo é ter uma saúde melhor? Sei lá, não sei qual que é o objetivo. Quando você achou esse objetivo, transforma isso em alguma coisa mais atraente que vai te substituir essa vontade de comer o lanchinho, né, em casa. Esse é um exemplo bobo, assim, bobo modo de se dizer, simples, mas que a gente pode levar também para o nosso mundo empresarial, nosso mundo profissional, né? Quantas vezes a gente às vezes tem um hábito, sei lá, de ficar olhando toda hora o WhatsApp e com isso pega muito nosso tempo e você não consegue terminar uma tarefa, ou consegue se concentrar numa Exato. tarefa. Isso na produtividade, isso acontece muito hoje. Exatamente. Isso são as fugas, né? Que a gente acha naquele momento do luta ou fuga, né? Então, são as fugas que a gente acha para sair do nosso foco principal. Então, assim, por isso que eu brinquei, né? Que a neurociência é muito legal, porque você começa a aprender como o teu cérebro funciona, e quando você aprende, você percebe que você está indo para um caminho que não está legal para o teu cérebro, ou para você, para a tua carreira, que seja, você consegue adaptar isso e trazer isso de volta. Quando você não consegue entender como o seu cérebro funciona, tem essa dificuldade. Só voltando um Você pouquinho, fica no status quo. exatamente que eu brinquei com o Amauri, né? E com todo mundo aqui que for engenheiro, que eu brinco, eu também sou, por isso que eu posso falar, tá, gente? Não estou falando à toa. Eu brinco que o engenheiro, a gente pensa por caixinhas. Então, a gente tem várias caixinhas. Quando a gente tem um problema, a gente começa a falar, essa solução funciona, essa não funciona. A hora que você acha essa que vai funcionar, a gente foca ali. Enquanto a gente não consegue achar a solução, a gente não para. Isso é um jeito que a gente aprendeu a trabalhar no cérebro 5 anos na faculdade, gente. Como advogado, aprendeu lá 4, 5 anos a fazer argumentação. Então, a gente foi treinado para isso. O nosso cérebro é treinado. Não pode esquecer. Vamos lá ver o que mais. A Elo está perguntando, a Rosana está perguntando que tipo de recompensa os prestadores de serviço podem oferecer para os seus clientes. Não, aí, assim, aí é muito subjetivo, né? Porque o que você faz? O importante é você olhar assim, o que o cliente precisa, o quanto você conhece ele, o quanto você está conectada com o seu cliente. Que aí você que vai ter essa resposta, né? Quando eu falei no começo o cérebro, por que ele é tão importante dentro do mundo corporativo? Né? Por que as pessoas estão dando tanto ouvidos para a neurociência? Porque o meu cérebro não é igual ao da Reni. E não necessariamente o que vai funcionar para mim vai funcionar para ela. Então, a conexão, gente, vem daí. O quanto você conhece a dor do seu cliente? O que você pode fazer neste momento para ajudá-lo? Né? Nesse momento você presta serviço, mas que tipo de serviço? Como é que você pode continuar auxiliando ele? Rosana, né? Ela trabalha com as roupas, estilo das pessoas, né? Como que fala? Ai, Rosana, agora esqueci o nome Personal desse stylist? profissional. Exatamente. Então, assim, na verdade, Rô, você tem que ver o que o teu cliente mais quer naquele momento. Ele quer só ser uma pessoa estilosa, ele quer ser uma pessoa bonita, quer ser uma pessoa chamativa, quer ser uma pessoa discreta. É ali que você vai trabalhar. No que teu cliente quer. Depende do cliente, ele vai querer uma coisa. Tem gente que, para a profissão dele, precisa ser uma pessoa muito chamativa. Beleza. É aí que você vai trabalhar. Né? Não adianta a gente fazer uma coisa para todo mundo igual que não vai funcionar. Ainda mais no teu caso, né? Daí não funciona mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo, é entender a necessidade de cada um. Entendendo a necessidade, aproveite o momento, gente. O momento é muito propício para estarmos mais próximos dos nossos clientes, Sim. sabe? De uma forma conectiva, buscando conexão. Agora é o momento disso. Então, olha quanta coisa dá para ser construída neste momento. Quanto dá para a gente levar realmente sabe, de aproximação, de interesse genuíno, escuta ativa. Isso é fundamental no mundo corporativo, no empreendedorismo, né? A escuta ativa. Olhe de forma genuína. E agora o momento é esse. O momento está pedindo que sejamos colaborativos, que possamos escutar os outros, entender as necessidades. E aí sim, em cima da sua necessidade, você cria aquilo de fato que o seu cliente está buscando.
É o que você estava falando, né? Ter flexibilidade, né, Paty? Ter flexibilidade, ter criatividade nesse momento é essencial, né? Quando a gente fala futuro Essencial. do trabalho, o que, que vai acontecer, a gente não sabe. Mas algumas coisas a gente já sabe. Nada vai ser como antes, você vai ter que ser mais criativo, você vai ter que ser mais flexível, né? Então, se você ainda tem dúvida do que você vai fazer, começa trabalhando com você primeiro, né? Como você vai fazer? Exato. Você trabalha o teu poder de flexibilidade, de criação, sabe? Sei lá, eu moro sozinha, então não tenho com quem escutar. Meu, começa a escutar a tua tia, vai escutar essa pessoa, que às vezes tem uma dificuldade grande de escutar. É um treino, você pode começar a treinar aqui, né? Acho que é um momento que a gente pode treinar uma série de coisas. Ser flexível, aquela pessoa que sempre te incomodou, de repente você começa a escutar de uma maneira diferente aquela pessoa. Né? Não precisa concordar, É mas verdade. é isso, né? Então, acho que isso são coisas que a gente pode fazer, sim, que a gente vai se preparar, sim, para quando a gente voltar e, independente se ser líder, ser liderado, ter equipe ou não ter equipe, você tem clientes, né? Cliente interno e externo, mas você tem clientes. Então, ali você acha que, Exatamente. né? Eu acho que é uma coisa legal. Só para quem está entrando agora, gente, bem-vindos. Eu vi que o Múcio entrou, legal, fico muito feliz, é um querido também. Marcelo, Cris. Então, bem-vindos, gente. Essa live vai ficar 24 horas aqui no Instagram gravada. Eu vou tentar também gravar ela e passo para vocês o link, é só vocês me acompanharem. Para quem quiser, no final, manda um direct, manda uma mensagem pelos meios que vocês têm hoje de contato comigo, que eu e a Paty fizemos um artigo bem legal para você começar a refletir. São 5 passos, né? 5 steps para você refletir sobre a neurociência no seu negócio. Para quem também quiser de outras lives que eu já fiz também, pode me pedir que eu mando para vocês, só precisam me mandar um e-mail, tá, gente? Manda um e-mail para mim no direct, não coloque aqui, porque não adianta nessa correria, a gente acaba não conseguindo ler todo mundo, todas as solicitações, mas manda um e-mail, manda, tá bom? E daí eu queria deixar mais alguns outros recadinhos. Quem quiser também escutar algum outro assunto, sugerir algum assunto, também me manda um direct. Essa pessoa, depois, ela tem 2 minutos quando eu consigo fazer uma live com esse especialista para falar do seu negócio. Então, é uma oportunidade que também vocês têm para falar do seu negócio, né? Então, por exemplo, se a sexta-feira já tem a próxima live, às 4h30 da tarde de novo, sobre planejamento de vendas de serviços. Então, o pessoal que é de serviços, eu acho que vale a pena, mas também serve para quem é de comércio, tá, gente? Ou quem é de indústria, porque eu sempre acredito que uma informação você pode adaptar para o seu meio também. Então, vale muito a Isso pena, é importantíssimo. sem dúvida. Semana que vem já temos uma de conteúdos das redes sociais, que algumas pessoas me pediram, em especial uma pessoa, então ele vai estar aqui também com os 2 minutinhos para falar, tá bom? E daí a gente tem também já programado inteligência espiritual nos negócios, que é muito legal também de pensar sobre isso, e um pouquinho mais de Instagram, tá bom? Mas, Paty, agora o pessoal falando um pouquinho, né? O que você acredita assim que pode contribuir a neurociência em vendas do negócio, em venda do seu produto, do seu serviço, ou a própria imagem da pessoa, a venda própria, né? Da sua imagem também, do Sim, sistema venda, né? Para quem sim. está no mundo corporativo. Uhum. Olha, eu gosto muito de. Isso é muito usado hoje, as pessoas escutam muito falar que são os gatilhos mentais, né? Os gatilhos mentais são aqueles. É quando você tem um discurso específico para aquele tipo de público, para aquele tipo de pessoa que você convence ele do que você quiser. Né? O marketing está aí, a área de comunicação está aí para mostrar para a gente como isso funciona bem. E a neurociência mostra como você faz isso. Né? E ela traz, ela explica para você como é que você aciona esses gatilhos. E, de novo, esses gatilhos acontecem através de conexões, né? Através das conexões que nós fazemos. Então, você imagina um gatilho mental que eu acho que vale a pena a gente estar falando aqui, até para as pessoas, né, começarem a refletir sobre isso. O ponto para a gente ganhar a conscientização é sempre a gente poder refletir mais, né? É o gatilho mental da prova social, né? Então, imagine vocês
Isso, vocês indo num restaurante, vocês querem comer comida japonesa, tá? E Hum, você vai num restaurante, a pessoa te fala, olha, na região tal tem um restaurante japonês maravilhoso. Você chega lá, tem dois. Um do lado esquerdo da rua e um do lado direito. O que a pessoa te falou, vai lá, tá vazio. Não tem absolutamente ninguém. E tem um outro do lado que tá cheio, com uma fila de espera de 15 minutos. Aonde você vai? não tem fila de espera porque você acha que é melhor a comida. Viu? Esses são os gatilhos. Um dos gatilhos, né? A gente pode aí fazer outra live para falar de todos eles e ensinar as pessoas a como eles funcionam, tá, Reni? Mas é exatamente isso. Então, como você vender, como você atrair o seu cliente. Por isso, gente, que é tão importante, por isso que quando você vai fazer um trabalho, você quer construir a sua marca, as pessoas falam assim, qual o público? Por quê? Para você construir uma comunicação com conexão efetiva para aquelas pessoas, né? Sim. Que você vai falar a língua que elas usam. E quando você tem uma prova social, é exatamente isso. Você quer se sentir pertencente àquele lugar, àquela história, né? Então imagina que você vai num restaurante, você pensa um monte de coisa e o seu cérebro até te convence que aquele restaurante nem era bom, na verdade, né? Por exemplo, aí vem tudo quanto é tipo de coisa, sai de tudo da mente humana, né? Então, trabalhar esses gatilhos são muito interessantes e vão fazer muita diferença, tá? Daqui para frente. Por quê? Porque as pessoas estão aproveitando este momento para refletir. As pessoas estão olhando para isso, aquelas que querem, né? Porque quem não quer também, gente, vamos combinar, né? Cada um na sua, e eu acho que a única coisa que realmente é uma pena, e eu até brinco também, né? Eu falo que, de uma certa forma, o vírus ele veio acelerar o nosso desenvolvimento humano, porque as pessoas nunca refletiram tanto sobre o seu eu como nesse momento, É verdade. né? Então, essas reflexões são as reflexões que as pessoas vão fazer lá na frente. Para comprar. Como é que a gente que vive num país capitalista podemos trabalhar um capitalismo consciente? Como é que isso acontece? Como é que eu penso mais no coletivo do que no individual? Aí é uma visão realmente minha, tá, Reni? Dentro dos estudos que eu faço, dentro das pesquisas que eu busco, mas eu acredito muito que quem não estiver aberto a essa flexibilidade, a essa mudança, a realmente rever padrões, sabe, quebrar paradigmas, não vai conseguir sobreviver. Sabe aquela coisa assim, a empresa não é sustentável? Nem a empresa, nem as pessoas. Sim, com Então, certeza. cabe essa reflexão para que as pessoas realmente olhem para o novo, porque nunca mais vai ser igual como era, com certeza. As pessoas estão revendo, né, a forma de consumir as coisas. Tudo isso está sendo revisto mundialmente, gente. Então, Sim, assim, o que você quer como profissional, como empreendedor, né? Aonde você quer estar? Você quer vender tudo nos próximos 15 dias, quando as coisas começarem a voltar, né? A um normal, não posso dizer normal, porque não vai ser mais normal, mas enfim, ou né? você quer ser sustentável. Não, falando nessa parte também de capitalismo consciente, ajuda ao próximo, eu queria já falar para vocês, esse mês de maio, a THJ Plus, que é a minha empresa, a gente decidiu fazer uma coisa que já estava faz tempo, a gente está tentando elaborar como a gente vai pensar, como vai fazer, tudo mais, e daí vai começar a série Steps do Empreendedorismo Social, ou seja, pequenos e médios empreendedores que começaram algum projeto social, não só que a gente ajuda muitos, gente, muitos, né? Mas que quem começou, quem está trabalhando também com alguma coisa social, a gente vai fazer uma divulgação. Então, é uma divulgação que a gente está pedindo permissão para esses lugares para a gente fazer, né? Não são eles que estão pedindo, e a gente vai tentar divulgar na nossa rede, se vocês também puderem, a gente super agradece, porque eu acho que é uma maneira de te ajudar o mundo, né? Então, essa sexta já começa a primeira empresa, que é a Associação Casa Azul, da querida Gigi Carvalho. Vocês vão receber esse post e tudo mais nas minhas redes sociais, quem recebe também meus e-mails. E a gente coloca que eles fazem bonecas
que para crianças, né, por exemplo, a criança que está tratando de câncer, ela pede cabelinho, a boneca tem a peruca. Para criança que tem coração transplantado, a boneca ela tem aqui também a costura no lugar do coração ou do rim, né? Então a criança começa a se identificar com essa boneca para ela poder levar melhor, ter uma interação melhor dessa recuperação dela. Então eles cedem essas bonecas para esses principais centros de tratamento de criança e a gente, como pessoa física, a gente pode fazer dois tipos de doação. Ou a doação física, ou seja, você adota uma boneca para uma criança, você paga o custo para fazer essa boneca e entregar para essas instituições, ou ir lá fazer manualmente mesmo, que daí tem todo um treinamento e tudo mais. Mas isso daí vai estar aí. Então, é uma forma de te ajudar o mundo também, sabe? Eu estava faz tempo querendo, né, alguma coisa que pudesse utilizar o que eu falo que eu tenho de mais precioso hoje, né? Que é tempo, contatos, né? E conhecimento. Eu conheço gente, tem contatos, pego o meu tempo para divulgar, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a usar isso. Eu falo, a neurociência entra também nisso, quando você descobre o que você tem de mais precioso no teu meio, vamos falar agora profissional, porque eu não vou nem entrar na parte pessoal, mas no teu meio profissional, e o que você pode fazer com isso, não só para você, mas para o outro. Hoje eu escutei uma coisa muito legal, que quando você faz para o outro, a tua satisfação é tão grande que, sabe, te dá as inas, né, que eu nunca sei se é endorfina, qual que é das inas, ela te estimula de tal maneira que você produz mais. E é verdade, gente, desde a Citi, conversei com a Gigi. Serotonina. Olha, gente, eu estou produzindo como nunca. Então, assim, é uma dica que eu também dou para vocês, que quem está querendo, como que eu faço para produzir no meio dessa pandemia? Meu, vai fazer alguma coisa boa, que te dá uma satisfação e que faz você ir atrás de alguma coisa, tá? É um combustível, né? É comprovado cientificamente, viu, Reni? É o combustível que você tem. Gente, só para terminar com alguns avisos da parte das colocações finais, que nós somos os últimos minutinhos, temos live sexta-feira, às 4h30, sobre planejamento de venda de serviço. Quem é dessa área vai gostar, que é muito legal, com a Cris da Amador Arquitetura. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre conteúdos das redes sociais, também que vale a pena vocês escutarem. Já tem programado uma live também de inteligência espiritual nos negócios e alguma coisa sobre Instagram que ainda a gente não fechou essa live, tá bom? Quem quiser falar, receber o arquivo que eu e a Paty fizemos com muito carinho para vocês começarem a pensar, são steps mesmo, vocês começarem a pensar sobre isso, manda um direct, manda teu e-mail para mim, ou qualquer sinal de qualquer lugar que vocês têm comunicação comigo, manda um e-mail que a gente vai mandar, tá bom? E quem quiser também falar sobre algum assunto que gostaria de escutar, manda que a gente vai tentar achar um especialista. Paty, você tem uns 2 minutinhos, dá sua última... 2 minutinhos? Tá bom. Não, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Reni, pela disponibilidade, pelo convite. Gente, tá aqui em cima, né, o meu Instagram. Quem quiser saber mais do meu trabalho, quem quiser fazer perguntas, eu vi que colocaram aqui, olha, faz uma live só de gatilhos mentais. Vamos lá, Reni, se você quiser, a gente só vai marcar. Vamos sim. É muito bacana, é muito interessante, porque a gente começa a tomar consciência e a gente começa realmente a agir de forma diferente e agregando muito mais valor para o nosso dia a dia, tá? Então, eu agradeço. Quem tiver perguntas também, entra lá no meu Insta, pode me mandar perguntas, eu estou extremamente aberta para responder e agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Imagina, Paty. Eu vou deixar depois, gente, quando eu mandar o link da gravação, eu ponho também o Insta da Paty, para quem quiser também entrar em contato com ela. Então, isso sempre a gente faz. Quem está entrando agora vai ficar 24 horas no Instagram a nossa live, mas eu também vou tentar deixar um link de gravação dessa live, tá? Para vocês terem. Tiverem qualquer dúvida também, manda um direct. Manda também o direct se quiserem receber esse arquivo, que eu e a Paty fizemos com carinho. E também manda se você quiser algum assunto que você não quis pôr agora nesse momento, tá bom? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Paty, muito grata, eu acho que foi muito legal. Eu aprendi muita coisa interessante. Temos mais uns 20 segundinhos só para mandar um beijo a todos e agradecer, gente, pela presença, pela interação. Espero que a gente tenha conseguido
atender um pouquinho do que vocês têm perguntado, tá bom? É isso Gente, aí. muito Obrigada, gente. Obrigada a todos. Um beijo, foi ótimo. Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Até mais, obrigada. Reni. Brigadão.